Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei que estabelece um regime de prestação de informação sobre remunerações, suplementos e outras componentes remuneratórias dos trabalhadores de entidades públicas, sejam da administração central, regional e local, sejam do setor empresarial público, com vista à sua análise, caracterização e determinação de medidas de política remuneratórias adequadas. É uma proposta de lei que visa garantir a disponibilidade de informação necessária para rapidamente se arrancar com o processo de revisão global dos suplementos remuneratórios e outras regalias ou benefícios suplementares aplicado por todas as entidades públicas, afirmando-se expressamente a intenção de promover um entendimento social e político necessário para o efeito, de forma a serem obtidas soluções estáveis e duradouras no âmbito da administração pública, o que quer dizer medidas que possam ser adotadas para além e mantidas para além de uma legislatura. O Conselho de Ministros aprovou também alterações ao diploma que regula o ingresso nas magistraturas, a formação de magistrados e a natureza, estrutura e funcionamento do Centro de Estudos Judiciários. São alterações que procuram melhorar o sistema de recrutamento e formação dos magistrados, revitalizando-se deste modo o Centro de Estudos Judiciários como entidade vocacionada para a formação dos diferentes operadores de justiça. O Conselho de Ministros aprovou também, no âmbito do Programa de Emergência Social, o Plano Nacional de Voluntariado para os anos 2013-2015. O Plano Nacional de Voluntariado define um conjunto de medidas que, de forma articulada e prospectiva, permitem valorizar e reconhecer a realização de ações de voluntariado como essenciais para uma participação e cidadania ativas, bem como promover a responsabilidade social na administração pública. São definidos neste plano 3 eixos estratégicos: sensibilizar e divulgar, promover e formar, agir e desenvolver. O plano desenvolve-se por 39 medidas concretas e será publicamente apresentado durante a próxima semana numa cerimónia presidida pelo Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social. O Conselho de Ministros aprovou também hoje o processo de alienação das empresas seguradoras do Grupo Caixa Geral de Depósitos, a saber, as empresas Fidelidade, Companhia de Seguros S.A., Multicare, Seguros de Saúde S.A. e Cares, Companhia de Seguros S.A. O modelo de base consiste na venda direta a investidores de referência, nacionais ou estrangeiros, mediante procedimento competitivo. A venda direta de referência poderá ser realizada de forma direta ou indireta, constituindo a alienação do conjunto dos ativos seguradores da Caixa Geral de Depósitos, do Grupo Caixa, um modelo que assegura a preservação da unidade estratégica do Grupo Segurador. Consagra-se ainda, como habitualmente, a alienação de um máximo de até 5% das ações aos trabalhadores das empresas seguradoras do Grupo Caixa Geral de Depósitos, bem como a possibilidade de se proceder à alienação de participações minoritárias mediante também oferta pública de venda, que pode ser combinada com uma venda direta institucional, caso se justifique. Esta decisão pretende dar cumprimento a medidas previstas quer no programa do Governo, quer no programa de assistência económica e financeira ao nosso país. O Conselho de Ministros aprovou também um acordo entre a República Portuguesa e a República Popular da China sobre reconhecimento de graus académicos e períodos de estudo no ensino superior. Foram também aprovados hoje no Conselho de Ministros dois outros diplomas, um sobre a classificação de nove aproveitamentos agrícolas ao longo do país e um outro sobre a exclusão do regime florestal parcial de uma parcela de terreno baldio no Concelho de Viseu. Fica à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos sobre a reunião de hoje do Conselho. Boa tarde, Sérgio Gonçalves da Reuters. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é relativa às medidas de redução estrutural da despesa. Se foram analisadas estas medidas, se nos pode dar alguma novidade quanto a esta questão, ou se vai haver uma apresentação posterior e da parte de quem? A outra questão tem a ver com esta privatização, esta alienação da Caixa Geral de Depósitos. Quando é que é o timing previsto para fazer esta alienação? Se vai ser uma venda de 100% do capital da área de seguros da CGD? Relativamente à primeira questão sobre as medidas de redução estrutural,
haverá de facto, conforme foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, uma apresentação ainda esta semana, que será feita pelo próprio Primeiro-Ministro. Quanto à questão da Caixa Geral de Depósitos, o timing da operação, aquilo que está acertado, de resto em termos dos memorandos com a Troika, é que esta operação tenha lugar durante o ano de 2013. Portanto, o timing será ao longo deste ano, antes do final do ano, previsivelmente. O diploma hoje aprovado agora seguirá os trâmites normais, como é do seu conhecimento, ou seja, seguirá para o Sr. Presidente da República, depois de oportunamente promulgado, será publicado, e o processo desenrolar-se-á depois nos trâmites habituais, com a aprovação por parte do Conselho de Ministros de um caderno de encargos e das fases sucessivas até à seleção, à tomada de decisão final relativamente ao processo de alienação. Quanto à sua segunda, isto quanto ao timing, quanto à sua segunda pergunta sobre se a alienação é de 100%, a alienação é de 100%, ou seja, o entendimento que há da parte do Governo é de que a alienação do conjunto das participações nestas empresas, nestas entidades seguradoras do Grupo Caixa, tem em si uma mais-valia global e, portanto, a primeira tentativa será a da alienação em conjunto das participações nestas 3 entidades seguradoras do Grupo Caixa, que eu acabei de referir. Boa tarde, Joana Nabais, da SIC. Ainda sobre a questão dos cortes de despesa que serão feitos neste e nos próximos anos, neste ano, se quiser, medidas substitutivas, queria saber se as de 2013 já estão completamente fechadas e se as medidas que estão previstas a partir de 2014 até 2016 ainda exigirão mais discussão nos próximos Conselhos de Ministros. E o que é que será anunciado, se será só esta parte dos cortes de 2013 que será anunciado pelo Primeiro-Ministro esta semana, ou se já vai ser anunciado o pacote completo de medidas previstas até 2016. Queria também confirmar consigo, hoje é avançada uma das medidas que está em cima da mesa, a subida da idade de reforma em função do fator de sustentabilidade. Queria saber se confirma ou não essa medida e também se haverá alterações ao período de transição do quadro de mobilidade dos funcionários públicos para se garantir, enfim, que sejam aceleradas saídas por via das rescisões. Eu tomei nota de 4 perguntas, vamos ver se consigo responder às 4. Em relação às medidas de redução da despesa, quer as medidas para 2013, quer as medidas estruturais, em relação às medidas estruturais, já referi na resposta anterior ao seu colega, mas coloca a questão de saber se as medidas serão objeto ainda de algum trabalho, serão seguramente objeto de um trabalho de negociação, conforme foi anunciado pelo Governo, tem vindo a ser anunciado pelo Governo há bastante tempo, serão objeto de negociação, quer com os parceiros sociais, quer com os partidos políticos. O Sr. Primeiro-Ministro, ainda no último debate quinzenal, na Assembleia da República, reiterou aquilo que há vários meses tem vindo a dizer, que da parte do Governo não só há toda essa disponibilidade, como, independentemente da necessidade imperiosa que o Governo tem para encerramento do 7º exame regular e continuação do nosso programa de assistência, apresentar propostas credíveis e fundamentadas às instâncias europeias. Essas propostas são propostas que estão perfeitamente abertas e que, na sequência da negociação que desejamos que seja o mais participada possível, podem ser substituídas por outras alternativas que tenham a mesma credibilidade e o mesmo resultado, o mesmo impacto relativamente ao volume e ao montante estrutural da despesa pública em Portugal. Relativamente às medidas de 2013, conforme eu também já referi aqui várias vezes, elas serão concretizadas no orçamento retificativo que será apresentado durante, agora já o corrente mês de maio, na Assembleia da República, porque elas estão acertadas dentro do Governo, conforme já foi aqui anunciado de resto no Conselho de Ministros, em que isso foi aqui apresentado aos senhores jornalistas com a presença, na altura de resto, do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, como se recordará.
O detalhe dessas medidas está a ser consubstanciado no próprio orçamento retificativo, porque, como também na altura foi explicado, essas medidas, por conterem necessariamente a adoção de contenções transversais a todos os programas orçamentais da administração pública, obriga a refazer todos os mapas do Orçamento do Estado, pelo que é um orçamento retificativo particularmente complexo e que está a ser trabalhado por parte do Ministério das Finanças e será apresentado na Assembleia da República, como referi, durante ainda o mês de maio. Relativamente à questão que me colocou a propósito da idade de reforma, eu não confirmo nenhuma medida individualmente. Eu sei que a comunicação social nos últimos tempos tem vindo a divulgar aquilo que lhe parecem ser algumas das propostas possíveis que têm estado sobre a mesa no debate e na discussão. Como o Governo tem dito desde o princípio, isso trata-se obviamente de o trabalho que a comunicação social normalmente faz relativamente eu não vou chamar isso de especulação, mas relativamente à informação sobre as hipóteses de trabalho que existem e que estão colocadas sobre a mesa desde há vários meses, mas o Governo apresentará as suas propostas todas em conjunto. Não confirma nenhuma proposta avulso, nem o fará antecipadamente, como é evidente, nem essa hipotética medida sobre a idade da reforma, nem qualquer outra. As medidas serão apresentadas todas, as propostas do Governo serão todas apresentadas, como dissemos desde o princípio, em conjunto e com a abertura, que há bocadinho referi, de toda a abertura para, em diálogo quer com os partidos políticos, quer com os parceiros sociais, quer com o conjunto da sociedade, penso eu, como é evidente, poderem ser, numa perspectiva de seriedade e de trabalho construtivo, poderem ser eventualmente apresentadas ou substituídas por outras propostas ou medidas alternativas que tenham quer o mesmo resultado em termos de redução estrutural da despesa, quer a mesma dimensão. Relativamente à questão das rescisões por mútuo acordo, essa matéria, como sabe, não apenas consta do programa de Governo e dos memorandos, como é uma medida que o Governo desencadeará a muito breve trecho em negociações com os parceiros sociais na área da administração pública, porque, como sabe, medidas deste tipo são medidas que têm que ser trabalhadas com os sindicatos da área da administração pública. Penso, inclusive, não lhe posso precisar, mas penso, inclusive, que já estão marcadas pelo Ministério das Finanças encontros com os sindicatos para apresentar projetos próprios relativamente a esta matéria e para que o processo negocial possa ser desencadeado. Só depois disso, desse processo negocial ter lugar, é que haverá uma aprovação, digamos assim, das medidas formalmente por parte do Conselho de Ministros, daquelas que tenham que ser adotadas no Conselho de Ministros. Referiu-se às rescisões por mútuo acordo e penso que também às alterações ao quadro de mobilidade, exatamente. Tanto uma como outra dessas medidas são medidas que terão que ser necessariamente objeto de um processo negocial que será desencadeado, eu penso, no curtíssimo prazo. Não sei até se não está já marcado. Agora não percebi. Poderá haver alterações ao período de transição do quadro de mobilidade. Essa medida está então em discussão. Todo o quadro de mobilidade, a proposta que o Governo vai apresentar aos sindicatos tem que ver com a substituição da atual legislação do quadro de mobilidade, que, como é público, tendo sido aprovado pelo Governo anterior, teve um insucesso. Eu ia dizer que teve um sucesso muito reduzido, mas eu acho que é melhor dizer com clareza que teve manifestamente um insucesso. Todo esse quadro terá que ser reestruturado e o Governo aponta para um modelo que passe por um processo de requalificação profissional dos trabalhadores, muito mais do que um modelo de mobilidade especial, uma vez que, como sabe, as medidas de mobilidade têm vindo, ao longo do último ano, por decisões sucessivas do Governo, a serem trabalhadas com os sindicatos e, hoje em dia, o quadro de mobilidade dentro da administração pública é um quadro completamente diferente daquele que se vivia há 2 anos atrás. Posso lhe dizer, por exemplo, que no último ano houve mais de 10.000 transferências de funcionários dentro da administração pública, de um lado de alguns ministérios, de alguns serviços e organismos, para outros. E, portanto, o quadro de mobilidade hoje em dia é completamente diferente e a legislação que existia, que tinha sido aprovada pelo Governo anterior, sobre a mobilidade especial, já faz hoje em dia pouco sentido e terá que ser completamente reestruturada. Esse processo, a par do processo das rescisões por mútuo acordo, como disse, penso inclusive, mas não lhe sei precisar,
que já estejam marcados o início dos trabalhos de negociação com os sindicatos da área da administração pública. Nogueira, da TVI, eu perguntava-lhe, aqui diz que então estão a começar a dar os passos para soluções estáveis nessa reforma da administração pública. No documento de estratégia orçamental há uma redução de 2,6% no peso dos salários ao longo destes 4 anos. Se tem alguma previsão do número de funcionários públicos com que terão que rescindir quando avançarem para atingir esses objetivos, e também no documento de estratégia orçamental vemos que as prestações sociais, o peso das prestações sociais, que será muito menor até 2017, e eu perguntava-lhe se, por exemplo, o corte nas pensões continua a ser uma medida em cima da mesa, o corte progressivo até aos 10%. Eu percebo que os senhores jornalistas vão tentando fazer a mesma pergunta sobre várias formas, mas eu responderei sempre da mesma maneira, até porque a pergunta é sempre a mesma, na prática. Todas as propostas do Governo sobre medidas de redução estrutural da despesa serão objeto de apresentação pelo próprio Sr. Primeiro-Ministro ainda durante esta semana. Boa tarde, Marta Oliveira, Diário Económico. Eu gostava de saber, relativamente às medidas de reforma estrutural, se elas já estão acertadas dentro do Governo, se elas vão ser apresentadas amanhã pelo Sr. Primeiro-Ministro e se elas só vão ser aprovadas no fim de tentarem o consenso com os parceiros e com os partidos políticos. Eu às 2 primeiras questões já lhe respondi, e à terceira também, mas à terceira acho que vale a pena reafirmar, porque é entendimento do Governo que essa questão é uma questão decisiva para o futuro do país, para a estabilidade e para a manutenção de Portugal no projeto europeu e particularmente no euro. É evidente que temos a máxima expectativa de que seja possível haver entendimentos para tornar o mais permanentes e duradouras possíveis as medidas que o país tem que, no seu todo, com um grau de dificuldade bastante significativo, como é público, tem que conseguir adotar. A disponibilidade do Governo é total para esse entendimento, como eu aqui referi, inclusive as propostas que serão avançadas pelo Governo são propostas cuja abertura à discussão e que dessa discussão possa eventualmente resultar medidas alternativas com igual dimensão e impacto sobre a redução estrutural da despesa. A disponibilidade do Governo é total relativamente a essa matéria e, portanto, eu reafirmo apenas esse ponto. Raquel Martins, do Jornal Público. Eu começava por lhe perguntar, em relação à proposta que obriga os organismos públicos a prestar informação sobre remunerações, se inclui também as empresas públicas. As propostas iniciais não incluíam. E em relação especificamente à mobilidade especial, deu aqui mais alguns pormenores. E eu perguntava-lhe se haverá um limite de permanência nessa situação e se o diploma, tanto da mobilidade especial como das rescisões amigáveis, foi hoje abordado no Conselho de Ministros. Obrigado. Em relação à sua primeira pergunta, se inclui as empresas públicas, sim, inclui. As empresas públicas estão incluídas neste processo e já agora aproveitar também para discriminar um bocadinho o projeto hoje aprovado no Conselho de Ministros. Haverá, uma vez publicado o diploma, haverá um prazo de 30 dias para que esta recolha de informação, feita num site próprio, num formulário próprio, que está colocado no Ministério das Finanças, por parte de todas as entidades da administração, sejam entidades, como eu referi, da administração central, regional ou local, seja por parte do setor empresarial público. O preenchimento, o fornecimento de todas essas informações será feito no prazo de 30 dias. Depois, na sequência disso, o Governo procurará, num prazo de 90 dias, apresentar à Assembleia da República, naquilo que diz respeito à administração do Estado, a proposta de lei que faça esta reestruturação de todos os suplementos e outros complementos remuneratórios que existem nas várias estruturas remuneratórias de carreiras na administração. Relativamente às empresas públicas, como calcula, o processo é diferente, não é por lei que isso far-se-á, obviamente, através das medidas necessárias por parte do acionista Estado, junto das próprias empresas, em relação àquilo que vier a tornar-se necessário fazer de reestruturação destes sistemas remuneratórios.
A sua segunda questão foi sobre... Desculpe que eu não tomei nota. Sim. Sim. Sobre a mobilidade especial. Em relação à mobilidade especial, haverá com certeza um limite de permanência nessa situação, mas como calcula, como eu lhe referi, encetar-se-á agora o processo negocial com os sindicatos e, obviamente, o Governo gostaria que os sindicatos tivessem em primeira mão aquelas que são as propostas do Governo e não as conhecessem pelo jornal, e, portanto, pedia só a sua compreensão para não estar a adiantar, mas sim, o assunto já foi abordado genericamente e apreciado, validado politicamente, o anteprojeto que vai ser objeto de negociação com os sindicatos, já foi apreciado e validado pelo Conselho de Ministros, mas o processo negocial agora é que ditará qual é que é a formatação definitiva com que esse projeto depois acabará por ter que voltar ao Conselho de Ministros para então haver uma aprovação definitiva e envio, se for caso disso, para a Assembleia da República. Não percebo o que é que quer dizer com o também. Se também foi apreciado. Também. Olá, boa tarde. Sobre a Caixa Seguros, é possível dizer uma data aproximada de quando vão ser convidados os bancos de investimento a apresentarem as suas propostas para fazer assessoria financeira ao Governo neste processo? E se está contemplada uma abertura de parte do capital no mercado de capitais? Obrigado. Bom, em relação à data, eu não lhe consigo dar uma data aproximada. O processo, os timings com que o Governo trabalhará este processo de privatização são até ao final do ano de 2013. É isso que está acordado com as instâncias europeias e é isso que se procurará realizar. É evidente que o Governo, tendo aprovado hoje o diploma que estabelece as regras do processo de privatização, terá agora que aguardar pela promulgação e publicação desse diploma, para de imediato se desencadearem as fases subsequentes, que são aquelas que, como os jornalistas já conhecem, nestes processos de privatização terão de ser observadas, com o contacto, primeiro o contacto com o mercado, a recolha de propostas informais, que terão que ocorrer, neste caso, pelo próprio grupo Caixa, uma vez que, como sabe, estas entidades seguradoras fazem parte de uma holding que existe no grupo Caixa para a atividade seguradora. Relativamente à... Poderá arrancar antes do verão? Espero que sim. Quer dizer, antes do verão, se considerar que o verão começa a 21 de junho, mesmo assim espero que sim, porque não antecipo que o diploma não esteja publicado nessa data. Estará, em princípio, seguramente, esperemos que assim aconteça. Hoje ainda é o dia 2 de maio, portanto, porventura, se o diploma puder ser publicado, promulgado pelo Sr. Presidente e promulgado dentro dos prazos constitucionais, eu acho que no início do mês de junho o processo estará a começar a correr em termos normais. A segunda questão que me coloca sobre o mercado de capitais, o que está previsto no processo é o processo ser feito através de uma venda direta a investidores de referência, mas isto porque se entende, como eu referi e está no vosso comunicado, porque se entende que a alienação em conjunto das participações nestas entidades seguradoras é vantajoso quer para o comprador, quer em termos de realização de mais-valia na operação. No entanto, não é descartado no projeto no processo de privatização hoje aprovado pelo Conselho de Ministros, não é descartada a hipótese de haver também uma venda direta institucional com a obrigação de colocar no mercado de capitais a alienação dessas participações. Ou seja, tudo dependerá um pouco daquela que for a receptividade da parte dos investidores e dos próprios mercados relativamente a este processo, uma vez que o que está aqui em causa são 3 entidades seguradoras. O entendimento do Governo, do estudo que levou a cabo em conjunto com a Caixa, é de que haverá vantagens em fazer a alienação do conjunto, mas não é de descartar, porque o mercado ditará
as suas intenções, não é de descartar que possa haver uma apresentação de propostas diferentes e, nesse caso, haverá uma alienação através de uma venda direta institucional a uma entidade bancária com a obrigação de colocação no mercado dessa operação. A parte relativa aos trabalhadores, essa sim, será sempre feita também, necessariamente, nos termos da Lei de Privatizações para a oferta pública de venda. Será vendida a maioria, acima de 50%? O objetivo é vender o conjunto das participações todas. O conjunto de todas as participações. Não é para vender um percentual. O objetivo do processo é a alienação toda. De resto, isso consta, como sabe, quer do programa de governo, quer do memorando com a Troika, que é da concentração do Grupo Caixa naquilo que é o seu core business, que tem que ver com a atividade bancária. Esta parte é a parte da atividade seguradora e essa parte é para ser alienada. Ok. E qual porcentagem poderia ser o mercado de capitais? Como lhe disse, isso dependerá daquilo que vierem a ser as propostas. Desejavelmente, o ideal era que eu pudesse haver compradores de referência que pudessem adquirir o conjunto global de todas as participações. Boa tarde, João Miguel Santos, da RTP. Sr. Ministro, queria só precisar aqui duas questões. Relativamente ao anúncio das medidas no corte estrutural da despesa, perceber, o Sr. Ministro disse que o anúncio seria feito até ao final da semana. A semana acaba amanhã e significa que pode ser amanhã ou pode ser esta tarde, após a audiência com o Presidente da República, do Sr. Primeiro-Ministro. E perguntar-lhe também quando é que o Governo quer dar por terminado o processo de revisão global dos suplementos remuneratórios no Estado? A primeira... Deixe-me só tomar nota, que é para depois não ter que lhe perguntar outra vez. Eu, relativamente ao anúncio das medidas estruturais de redução da despesa, limitei-me a repetir aquilo que já foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro e que será feito. E, portanto, não vale a pena estar-me a perguntar agora se será hoje à tarde, amanhã de manhã, amanhã à tarde, no sábado. Não vale a pena estar-me a perguntar isso, porque a indicação é confirmar aquilo que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro na Assembleia da República já, e aos seus jornalistas numa conferência, salvo erro, com a presença do Primeiro-Ministro da Irlanda, penso eu, que foi divulgado na comunicação social. Quanto à questão dos suplementos remuneratórios, a revisão destes suplementos remuneratórios terá que entrar em vigor necessariamente até ao final do ano, desejavelmente a partir ou pelo menos a partir de 1 de janeiro de 2014, porque, como calcula, a revisão desta matéria, como eu referi, depois de cumpridos estes prazos, a negociação com os sindicatos, a aprovação, peço desculpa, a promulgação do diploma, 30 dias para preenchimento e depois terá que haver a preparação. E os 90 dias não são poucos, precisamente por causa da necessidade de negociação com as estruturas sindicais, nos termos da lei, antes da proposta de lei ser aprovada em Conselho de Ministros e poder seguir para a Assembleia da República, e depois o processo na Assembleia da República. Portanto, eu diria que era bastante importante que a revisão destes mecanismos de suplementos remuneratórios e outros abonos complementares da remuneração pudesse entrar em vigor o mais tardar no dia 1 de janeiro de 2014. Mas isso dependerá da aprovação destes instrumentos legislativos. Sr. Ministro, Nuno Martins, da Agência Lusa. Queria só perguntar em relação à Caixa de Seguros. Estava previsto inicialmente que a Caixa Geral de Depósitos ficasse com uma ligação ainda minoritária às seguradoras, para ter uma ligação com a seguradora. Porque que essa situação mudou e o que é que mudou para recuarem nessa intenção? E em relação à proposta de revisão dos suplementos, só queria saber se essa vai ser uma proposta autónoma ou se vai ser discutida no âmbito do Orçamento de Estado para 2014. Em relação à questão dos suplementos remuneratórios, da revisão que estão a fazer e da proposta que o Governo pretende fazer chegar ao Parlamento, se isso vai ser feito no âmbito do Orçamento de Estado, ou se admitem fazer no âmbito do Orçamento de Estado a negociação também, ou se será uma proposta autónoma e chegará mais cedo. Os prazos dão a entender que sim, mas eu não sei quanto tempo é que isto demorará a chegar à proposta de lei. Obrigado. Em relação à sua primeira questão, eu desconheço, fez uma afirmação que eu desconheço, eu não confirmo, porque quando diz que estava previsto que a Caixa mantivesse uma posição minoritária.
eu desconheço essa previsão, para utilizar a sua palavra. Aquilo que foi decidido hoje no Conselho de Ministros é aquilo que consta da proposta, do figurino do processo de privatização, é aquele que eu descrevi. É a intenção, porque a análise feita aponta para que a alienação do conjunto das participações seguradoras é aquela que melhor garante a atividade, a preservação da unidade estratégica deste grupo, que atualmente funciona como um grupo segurador, que tem necessariamente algumas sinergias entre si, e o entendimento, em termos de racionalidade económica do processo, é de que a alienação do conjunto dos ativos é o modelo que melhor assegura a preservação desta unidade estratégica que atualmente existe e que tem o seu valor próprio. Relativamente à segunda questão dos suplementos, confirmo que não é para ser, a ideia não é ser apresentado no Orçamento de Estado, é para ser apresentado uma legislação, uma proposta de lei própria, autonomamente, na sequência da recolha de toda a informação e da negociação, preparação e negociação com os sindicatos de uma proposta de lei que possa ser remetida à Assembleia da República. Portanto, não é algo que se esteja a programar para ser incluído no Orçamento de Estado. Agora, é evidente que o Orçamento de Estado, não em termos legislativos, mas em termos, digamos assim, em termos financeiros e orçamentais, como eu referi, desejavelmente deverá incorporar já aquele que vier a ser o modelo de revisão, o Orçamento de Estado para 2014, aquele que vier a ser o modelo de revisão dos suplementos remuneratórios, por forma a que, a partir de 1 de janeiro de 2014, se possa já ter essa reestruturação, essa reforma feita em termos de funcionamento da administração. O processo de rescisões por mútuo acordo é também para entrar em vigor em 1 de janeiro de 2014, sendo certo que poderá haver alguma antecipação se o processo ficar fechado anteriormente, mas desejavelmente é para entrar em vigor porque em 1 de janeiro de 2014, até por uma questão prática, que é, tratando-se de um processo voluntário, necessariamente ele terá que, depois de ser publicado o regime a que ele obedece, terá que passar por um mecanismo, os procedimentos de apresentação das propostas por parte dos próprios e o desencadear todo o processo de trabalho em torno disso, não é? Mas até o mais tardar a 1 de janeiro de 2014, ele tem que estar em aplicação. Se puder ser antecipado, tanto melhor. Com certeza, se isso é uma declaração da administração da Caixa, que o Ministério das Finanças tinha conhecimento dessas declarações. O que eu lhe posso dizer apenas é aquilo que foi aprovado hoje no Conselho de Ministros. Não foram abordadas essas hipóteses alternativas ou essas diferenças de modelo. Dinheiro vivo, eu gostava só de perceber se o anteprojeto da mobilidade também prevê uma redução da subvenção que atualmente é paga às pessoas que têm mobilidade especial. Eu, como já referi à sua colega, não vou cometer a indelicadeza de colocar os sindicatos na posição de conhecerem pela comunicação social, antes de, à mesa das negociações, lhes ser presente o anteprojeto que o Governo pretende, porque as regras são essas e, portanto, eu não gostaria, pedir à vossa compreensão, não gostaria de apresentar aqui quaisquer detalhes relativamente à operação, porque acho que ela deve ser colocada na mesa das negociações em primeira mão por parte do Governo com os sindicatos. Boa tarde. Desculpe voltar a insistir nesta questão, mas há pouco eu perguntei-lhe se as medidas de redução estrutural da despesa já estavam fechadas dentro do Governo. Disse-me que em relação a essa pergunta já tinha respondido, mas a sua declaração é em relação às medidas de 2013, para o Orçamento de 2013, quando disse que as medidas estavam acertadas dentro do Governo. Eu queria esclarecer que, de facto, já existe um consenso dentro do Governo em relação às medidas de redução estrutural de despesa, ou se, eventualmente esta tarde, o Conselho de Ministros vai continuar reunido para fechar então as medidas.
O Conselho de Ministros não vai continuar reunido durante esta tarde. E eu, de facto, já respondi. As medidas de 2013 e as medidas estruturais de redução da despesa não são necessariamente a mesma coisa. Poderá haver, como foi anunciado na altura, relativamente a 2013, para colmatar o problema orçamental colocado pela decisão do Tribunal Constitucional, um conjunto de medidas que têm incidência sobre os programas orçamentais e outras sobre reorientação ou reafetação de fundos comunitários, como foi aqui referido, o aumento de encaixes relativamente às PPPs, a negociação com as PPPs que estava em curso ser aumentada, tudo isso foi aqui referido, e poderá haver também a antecipação de algumas das medidas estruturais que possam eventualmente entrar em vigor já em 2013 e ter, desde já, algum impacto financeiro também em 2013, na medida em que isso seja possível. Mas são coisas diferentes. Quanto à questão se o Conselho de Ministros vai continuar reunido durante a parte da tarde, a resposta é não.